Vamos lá, meus amigos, voltando aqui a falar sobre o juízo de admissibilidade. Agora nós vamos entrar nos pressupostos em si. Vamos falar sobre cabimento e regularidade de representação. Então, talvez uma das perguntas mais comuns que o professor receba é: qual recurso cabe da decisão X? Professor, qual que é o recurso cabível? Qual é o recurso que eu vou interpor? A análise sobre cabimento, ela passa, na verdade, por dois pontos. Então, dizer que um recurso ele é cabível significa pensar em recorribilidade e também em adequação. O que significa recorribilidade e adequação? Eu vou ver se a decisão ela é recorrível, se aquela decisão contrária aos meus interesses ela é recorrível ou não. Se ela for irrecorrível, aí não existe recurso cabível. Se ela for irrecorrível, não adianta você pensar em mais nada. Ah, é uma decisão interlocutória. Que recurso eu vou interpor? Regra geral nenhum. Porque a interlocutória é irrecorrível. Não existe um recurso que possa ser utilizado em face de uma decisão interlocutória. Ah, é uma sentença. Opa, beleza. Sentença é um ato judicial recorrível. Vamos ver aqui qual que é o recurso adequado agora. Vou interpor um recurso de revista? Não, o recurso de revista não é o adequado. O recurso de revista, se ele for interposto, ele vai ser inadmitido por falta de cabimento, não sob a ótica da recorribilidade, sob a ótica da adequação. Então, se eu pego uma sentença, ato recorrível, e interponho um recurso ordinário, que é o recurso adequado, aí sim nós temos aqui um recurso que vai ser recebido, analisado no seu mérito. Ok, galera? Então, vamos lá para cabimento, conceito de cabimento, como eu falei para vocês, recorribilidade mais adequação. Então, no primeiro momento, eu vou ver se aquela decisão ela é recorrível, para depois verificar se o recurso ele é o adequado. Primeiro eu olho para a decisão, para depois olhar para o recurso. Vejam, despacho não cabe recurso. Despacho não cabe recurso, já é uma regra geral que a gente tinha no antigo CPC, no atual CPC nós mantivemos. Despacho não é possível de se interpor recurso porque não tem natureza jurídica de uma decisão que venha a prejudicar a parte. Não, na verdade o despacho ele está relacionado ao andamento do processo, ele não gera um prejuízo que possa ser atacado por um recurso, a mesma regra para o processo civil e para o processo do trabalho. Já em decisões interlocutórias, a gente tem uma grande diferença entre processo civil e processo do trabalho, porque você sabe que a regra geral que existe aqui no processo do trabalho é a irrecorribilidade imediata. O artigo 893, parágrafo 1º da CLT, coloquei aí para vocês, ele traz a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Lá no processo civil, diante de uma interlocutória, eu vou interpor o recurso de agravo de instrumento, de imediato, perante o tribunal, pedindo ao tribunal que reverta aquela decisão. Aqui não. Numa regra geral, diante de uma decisão interlocutória, eu vou simplesmente esperar, vou aguardar, vou esperar ser proferida a decisão final. Se a decisão final também for contrária aos meus interesses, vou interpor dela a decisão final. Exemplo aqui, uma sentença, vou interpor o recurso ordinário. Ok? Esse é um ponto importante para a gente. Excepcionalmente, nós teremos ali hipóteses em que ou o próprio legislador ou a jurisprudência trataram aqui como situações de cabimento de recurso. Exemplo, vamos lá. Decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e manda o processo para outra justiça. Manda o processo para a Justiça Comum Estadual, para a Justiça Comum Federal, por exemplo. Essa decisão que reconhece a incompetência absoluta, apesar de ser interlocutória, ela vai ser passível de interposição de recurso de imediato. O recurso vai ser o RO, o recurso ordinário por adaptação. Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, mas ela é considerada terminativa do feito para a Justiça do Trabalho.
O processo termina para a Justiça do Trabalho, é como se fosse uma sentença na visão do legislador, então vamos permitir a interposição de recurso ordinário neste caso aqui. Temos também, por exemplo, quando você reconhece a incompetência a incompetência territorial, que é uma incompetência relativa, no julgamento de uma exceção de incompetência e manda o processo para a Vara do Trabalho de outro TRT. Então, julgando a exceção de incompetência, reconhece a incompetência relativa, manda para a Vara do Trabalho vinculada a outro TRT. O que nós teremos nessa situação? Também possibilidade de interposição de recurso ordinário, porque, apesar de ser uma decisão interlocutória, tende a criar um prejuízo para a parte com a remessa dos autos para outro TRT. Sentença e acórdão nós temos aqui como decisões recorríveis, posso colocar também decisões monocráticas, todas elas aqui são decisões recorríveis, basta nós encontrarmos o recurso correto, né? Se é uma sentença, é um RO, se é um acórdão do TRT, um recurso de revista, se é uma decisão monocrática, um recurso de agravo interno lá do CPC que a gente aplica aqui ao processo do trabalho, ok? Então, temos decisões aqui totalmente recorríveis. Se nós já sabemos que a decisão ela é recorrível, nós temos que achar o recurso adequado. Temos aqui que utilizar o recurso adequado, cabível, previsto em lei para aquela situação. Exemplo, se é uma sentença, recurso ordinário. Se é uma decisão em execução, agravo de petição. Agora, se você não utilizar o recurso correto, adequado, se você errar na hora de interpor o recurso, putz, interpus o recurso errado, você tem alguma chance? Você tem uma pequena chance, se for hipótese de utilização do princípio da fungibilidade. Se der para aplicar o princípio da fungibilidade ali, ó, por exemplo, da súmula 421, vamos anotar aqui. Súmula 421 do TST. Se for hipótese de aplicar o princípio da fungibilidade, como na súmula 421, você está salvo. Porque pelo princípio da fungibilidade você recebe um recurso errado, transforma e como se fosse o correto. Na súmula 421 você está interpondo o recurso de embargos de declaração e ele está sendo recebido como agravo interno. Única chance, ok? Se não for hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade, o fato de você ter interposto o recurso errado vai fazer com que ele seja inadmitido por falta de cabimento. Você vai poder recorrer até o céu, mas se realmente você não utilizou o recurso cabível, já era. Vai chegar um momento em que vai transitar em julgado, que você não terá mais possibilidade de discussão, ok? Depois, ó, representação processual e a sua regularização. Então, quando a gente fala em representação processual, na hora a gente lembra do advogado. Ah, vamos interpor o recurso. Ah, o advogado vai interpor o recurso. Para interpor o recurso, ele tem aqui que ter procuração. Ah, vamos ver aqui alguns pontos importantes. Primeiro, ó, eu estou falando, para interpor recurso vai ter advogado? Pode ser que não. Pode ser que a parte esteja com justo postulante, pode ser um recurso ordinário que não precisa de advogado. Só que, por 99% das vezes, se não for 99,9%, tá? Das vezes, a parte tem advogado no processo. Então, o advogado vai interpor o recurso, vai assinar, vai interpor o recurso. Para isso, ele precisa ter procuração. Para a representação estar regular, ele precisa de procuração. Tem uma hipótese aqui, fora o jus postulante, que a gente vai ter a procuração do advogado, mas não vai ser aquela procuração no papel, expressa, aquele documento assinado pela parte que a gente conhece. Não, vai ser um mandato tácito que a gente já vai falar aqui. Então vamos interpor um recurso. Vamos lá. Posso estar com o jus postulante. Então vamos interpor um recurso, posso estar
com o jus postulandi, vou atentar para as limitações do artigo 4 da súmula 425 do TST. Em relação a recursos, a única exceção é recurso para o TST, ok? Apenas recurso para o TST que vai precisar de advogado. Então, por isso que no meu exemplo, eu disse que da sentença eu podia interpor o recurso ordinário sem advogado, que não tinha problema nenhum. Claro que se eu quiser interpor um recurso de revista, por exemplo, para o TST, eu preciso de advogado, porque a gente não aplica mais o jus postulandi. Tomar cuidado com os recursos no procedimento de homologação de acordo extrajudicial. Porque para homologação de acordo extrajudicial tem que ter advogado para tudo, do início até o fim, ok? Agora vamos lá, eu tenho advogado. Só que o meu advogado não tem aquela procuração no papel. Eu não assinei para ele aquela procuração, não. Tem algum problema? Existe alguma saída prevista em lei aqui? Será que esse advogado, sem ter a minha procuração, ele pode interpor recurso? Vamos lá. Ele participou da sua audiência? Participou. Pega a ata de audiência. Tem lá o nome dele na ata de audiência? Tem. Então ele pode interpor recurso. Você não precisa passar procuração no papel para ele. Ele já tem procuração. Só que ele tem um outro tipo de procuração. Ele não tem uma procuração no papel, expressa, explícita, não. Mas ele tem uma procuração ou mandato tácito, que está previsto na súmula 383 do TST e que está também no artigo 790 da CLT. Então pode ser que ele não tenha uma procuração no papel, expressa, explícita, mas tenha participado da audiência e o nome dele esteja na audiência. Se o nome dele estiver na ata de audiência, ele tem um mandato ou procuração tácita. A OJ 268 diz que não há necessidade de juntada dessa procuração em papel depois para regularizar, porque não tem nada a ser regularizado. Principalmente por nós estamos falando exclusivamente de interposição de recurso. O portador de mandato tácito, ele pode interpor recurso? Pode. Então não precisa juntar procuração no papel em tantos dias, nada disso, não há essa necessidade, ok? Claro que nós podemos ter alguma vantagem ao juntarmos essa procuração no papel, sim, mas não em relação a recursos, em relação a outros poderes que são concedidos no papel e que não são concedidos neste mandato tácito, ok? Mas em relação a recurso, não precisa se preocupar. Se o meu nome está lá na ata de audiência como seu advogado, eu posso interpor todos os recursos, ok? Agora, vamos olhar aqui, à luz da súmula 383, sobre possibilidade de regularização desta representação em grau recursal. Como assim, Bruno? O recurso, ele foi interposto por quem não possui procuração. O advogado não tinha procuração, nem tácita, nem expressa, nem nada. Ele simplesmente não tinha procuração. Dr. João da Silva já teve procuração? Não. Tácita? Não. Expressa? Não. Se ele não tem procuração, a gente simplesmente não pode regularizar. Não tem como regularizar. O recurso vai ser inadmitido. Agora, não tem procuração em situações urgentes, que são aquelas para evitar prescrição, decadência, preclusão, aí eu posso juntar em 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Então são duas situações diferentes. O recurso foi interposto sem procuração do advogado, já era. O recurso ele foi interposto sem procuração, mas numa situação urgente para evitar prescrição, decadência, preclusão, o ato ele vai ser considerado válido se eu juntar em 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Aí cabe esta situação, cabe essa possibilidade aqui, ok? E vejam, pode ser que eu tenha já procuração,
A minha procuração está no processo, mas é uma procuração irregular. Foi juntada fora do prazo, tinha um prazo de validade que já expirou. Aí eu tenho aqui regularização em 5 dias. Eu posso regularizar a minha representação em 5 dias. Não tem aquela prorrogação de 5 dias, mas posso juntar a nova procuração neste prazo. Então, ó, não tem procuração, já era. Não tem procuração, mas é uma situação urgente, o juiz deferiu ali a juntada em 5 dias, pode prorrogar por mais 5. Ou então tem procuração, mas viu que quando interpôs o recurso, essa procuração ela tinha alguma falha. Então nós vamos aqui poder juntar em 5 dias, regularizando essa representação em grau recursal. Tá bom, galera? Daqui a pouquinho eu volto com mais teoria geral dos recursos, falando mais sobre juízo de admissibilidade.